Olá, mais uma vez bem-vindos. Nesta aula eu vou falar sobre vogais, a importância das vogais, as letras que são o centro da sílaba. E sem enrolação, a gente vai começar a entender algo importante, que é sobre o som da fala, o som da fala. Então, para a gente falar, depende de três fatores: saída do ar, a caixa de ressonância e o obstáculo encontrado pela corrente de ar. Então, esses fatores necessitam do trabalho dos órgãos da fala, né, que são responsáveis para que todo o processo de saída do som aconteça num sistema, né, no conjunto denominado aparelho fonador. Então, basicamente, claro que envolve outras partes, mas eu trouxe aqui exemplos, cada um na sua área, né, de existência, no caso aqui ressonância nasal, cavidade nasal, palato duro, na área aqui de articulação, língua, lábios, cavidade bucal, fonação, traqueia, esôfago, e respiração, pulmão, brônquios e outros órgãos. Então, esses fatores que são relacionados com o som da fala fazem com que as vogais que são letras que não possuem obstáculos da corrente de ar, eu já vou, ao longo da aula vocês vão entender melhor, por causa de não possuir esse obstáculo, então se tornam letras mais fáceis de serem aprendidas e reproduzidas. Então, quando um professor pede para uma criança que já sabe a grafia, já identifica um pouco melhor, pelo menos as vogais, é absolutamente normal. Se o professor pede para aquela criança, eu sei que já deveria saber, porém ainda não conseguiu, pede para a criança escrever a palavra macaco e a criança representa apenas vogais, é absolutamente normal e compreensível, porque as vogais, elas são letras mais fáceis de serem aprendidas e reproduzidas, porque não sofre obstáculo na hora de falar. Então, se ela já consegue relacionar, ela vai representar as palavras, com aquilo que ela sabe, com aquilo que ela mais domina. Então, a resposta é mais simples do que a gente espera que seja. Por que a criança representou a palavra macaco somente com A, O? Que graças a Deus ela tem organizado o A bem antes, macaco, né? Na verdade, as vogais que representam, que estão ali naquela palavra, porque a sílaba, para ser sílaba, precisa ter vogal. As vogais são o centro da sílaba. Então a criança ela conseguiu entender isso. Então não é assustador, é simplesmente ajudá-la agora a aprender as outras sílabas, fixar, memorizar, para que ela consiga escrever corretamente. Porque, afinal de contas, como eu falei, elas são letras, as vogais são letras mais fáceis de serem aprendidas e pronunciadas, diferente das consoantes, que é a nossa aula depois dessa. Então, para a gente entender, para vocês entenderem melhor, em relação à questão das vogais não sofrerem nenhum obstáculo no aparelho fonador, nessa constituição. Então, por quê? Só você pronunciar aí. A, E, I, O, U. Não teve nada que interrompesse esse som, a saída desse som. E isso, em relação ao aprendizado, é mais fácil. E depois que a criança domina esses sons iniciais, na instrução direta que o professor deverá ter com ela ao longo da alfabetização, então é justamente para poder aplicar isso aqui que ele já deve estudar antes, né, de alfabetizar alguém, que é a classificação das vogais. A classificação das vogais, a gente estuda 3 fatores, que é a zona de articulação, grau de abertura da boca, né,
e papel da cavidade bucal e nasal. Trouxe um exemplo aqui bem interessante. A palavra, vou ler com vocês. A palavra banana. Vocês perceberam que o mesmo A, a mesma vogal nesta palavra, a vogal A nesta palavra, ela possui, né, está direcionada em 3 sílabas e ela altera a nível articulatório. Então, de acordo com a sua classificação, como eu mostrei, vou mostrar aqui de novo para vocês. A zona de articulação, a abertura altera, a abertura da boca e a cavidade e o papel da cavidade bucal e nasal. Ó, percebe? Um A mais aberto, na, ou seja, mais nasal. Então a gente tem a mesma vogal em sílabas diferentes e muito bem demonstrado, articulado, de acordo com essa mudança aqui, que faz com que as vogais, o som delas se altere. Isso é muito importante no decorrer da alfabetização, porque vai ajudar na fluência. E sem fluência, a criança não consegue captar o significado da palavra no texto e, obviamente, não consegue interpretar bem. Isso dificulta a sua interpretação daquele texto, sua compreensão do texto. Então, é importante saber, ter uma noção sobre isso, para ajudar a criança a articular bem o som. Ainda que seja fácil, ele precisa ser bem articulado para que ela consiga ler com eficiência. Então, no ensino das vogais, a gente ensina o som, o formato da letra, a correspondência. E para ficar no processo mais fácil, do mais fácil para o mais difícil, aqui um exemplo. Ó. Primeiro o som oral, depois o som nasal. A gente precisa sempre pensar na escadinha, no grau de complexidade, e começar sempre do mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo. E isso não é à toa, isso ajuda a nossa inteligência, isso ajuda a gente se organizar, a criança se organizar e, obviamente, apresentar melhores rendimentos naquilo que está aprendendo. Eu coloquei aqui como uma dica de ouro. A gente às vezes fica muito seguro na hora de alfabetizar, somente para aqueles que não sabem nada, mas é coisa muito mais simples do que a gente pensa. A gente precisa começar. Então essa dica de ouro é lembrar você que a alfabetização não acontece na oralidade, ou seja, você pode promover atividades falando com a criança, conversando, lendo, brincando com a criança o tempo todo. E sem seguir a apostila em relação a colocar a criança sentada para poder executar alguma tarefa em papel, você consegue promover várias atividades. Basta aprender, basta conseguir entender como funciona e promover o tempo que você tiver com essa criança. Então, um exemplo aqui, ensina as vogais com aquilo que elas têm em mãos, está nas suas mãos, no dia a dia, no caso das frutas. Aqui eu coloquei o exemplo da uva. Não perca a oportunidade. Uva. Começa com que som? Começa com que letra? Enfim, em relação a vários objetos, vários momentos do dia a dia, você pode ajudar a criança a perceber o som, a perceber as letras, a perceber como acontece, como se ouve melhor o nome, o som de cada coisa que ela vê no dia a dia. Isso precisa de instrução direta. Então, eu costumo falar que os pais, a alfabetização começa dentro de casa. Pais responsáveis são os primeiros professores das suas crianças. Somos nós que estamos diariamente com essa criança. Então a gente deve e pode começar
e trabalhar com a criança para que ela seja muito bem alfabetizada. Muito obrigada e até a próxima aula.